Ouviremos a exposição da palavra do Senhor. Nessa tarde, veremos sobre aquilo que confessamos no artigo de número 13 da Confissão Belga, sobre a providência de Deus. Então faremos a leitura do artigo 13. No final do nosso boletim, temos aí o artigo de número 13. A providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa, de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios hajam com injustiça. E quanto àquilo que ele faz, que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente além da nossa capacidade de entender. Mas adoramos, com toda humildade e reverência, os justos juízos de Deus que nos estão ocultos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que ele nos ensina em sua palavra, sem transgredir esses limites. Essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal, guardando as suas criaturas de tal modo que debaixo do seu poder, que nem mesmo um cabelo da nossa cabeça, pois estão todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Pai. Mateus 10, versículos 29 e 30. Nisso confiamos, pois sabemos que ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos, para que não possam nos ferir sem a sua permissão ou vontade. Por isso rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Agora, também vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, o texto da pregação desta manhã. Provérbios 16. O texto diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Até aí, a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor e rogar a sua bênção para esse momento. Ó Deus soberano e eterno, ouvimos, Senhor, aquilo que nós confessamos, ouvimos a Tua palavra, que é a verdade, e agora nos preparamos para ouvir a instrução, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, nos dê a graça para compreendermos corretamente essa doutrina, percebermos quais são as implicações dessa doutrina para as nossas vidas. Então, rogamos que o Senhor, mais uma vez, se compadeça de nós e nos conceda a sua bênção enquanto ouvimos a Tua palavra. Abençoa o que fala, abençoa os que ouvem e faz prosperar o santo evangelho do Teu Filho, avançar o reino dele em nosso meio. Em nome dele oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o último domingo, a nossa atenção tem se voltado para o que confessamos a respeito das obras de Deus. Então, no sermão passado, ouvimos com base no Salmo 148 sobre a obra da criação, tal qual nós confessamos no artigo 12 da Confissão Belga. E hoje chegamos a outra obra de Deus. No artigo 13, confessamos sobre a obra da providência. Estamos dizendo, então, na nossa confissão, que não há nenhuma vírgula na história que esteja fora do governo de Deus, que não há nenhum evento que seja por demais pequeno
Não há nenhuma coincidência trivial ou algum tipo de circunstância obscura demais que escape à providência de Deus. O Deus que criou os céus e a terra, ele não criou e depois se afastou, como imaginavam, por exemplo, os filósofos epicureus da antiguidade, que acreditavam então que os deuses haviam criado o mundo, que depois eles se desinteressaram pelo mundo e que eles deixaram o mundo ao sabor do acaso. Observem que no final do nosso artigo 13, a Confissão Belga rejeita esse erro expressamente, chamando-o de erro detestável. O Deus da Bíblia, para usar uma imagem antiga na teologia, não é um relojoeiro que montou o mecanismo do relógio, deixou o relógio funcionando, foi embora e que o relógio continue por si mesmo. Portanto, do ponto de vista bíblico, não há acidentes no vocabulário de Deus. Aquilo que os homens chamam de coincidência, acaso, sorte, azar, destino, do ponto de vista divino e do ponto de vista do povo da aliança, tudo isso deve estar debaixo de uma só palavra: providência. Também aqui, no texto que lemos nessa manhã, nessa tarde, Provérbios 16, 33, encontramos essa mesma imagem, a imagem do Deus que governa tudo, que rejeita o acaso, que cuida do seu povo com zelo paternal. E por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: nada acontece por acaso. A providência de Deus nas pequenas coisas. Nada acontece por acaso. A providência de Deus nas pequenas coisas. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente, enquanto buscamos o significado deste pequeno provérbio, compreender que, por meio deste provérbio, o Espírito Santo deseja nos ensinar sabedoria. Portanto, enquanto ouvimos a explicação, nós devemos nos fazer uma pergunta constantemente: de que forma este provérbio transmite sabedoria a mim, a minha família? Como é? Qual é a forma como isso acontece? Além disso, também é útil reconhecer, quando chegamos a um provérbio, e até aos salmos também, é útil reconhecer a estrutura literária do nosso texto. E Provérbios 16, 33, nos oferece o que nós chamamos de paralelismo sintético. Então, vocês devem olhar para o provérbio e perceber que existem duas linhas paralelas, e essas duas linhas estão dizendo a mesma coisa, querem o mesmo objetivo, só que a segunda linha completa e amplia a primeira. Então, você tem a primeira linha, que faz um enunciado, a segunda linha completará e explicará ou ampliará o sentido da primeira linha. Então, qual é a primeira linha de Provérbios 16, 33? É esta: a sorte se lança no regaço. Então, obviamente, percebemos aqui que a primeira linha tem o seu enfoque na ação humana. Quem é que lança a sorte no regaço? É o homem. O que significa lançar a sorte no regaço? Historicamente, a palavra sorte aqui, ela refere-se a pequenas pedras. Elas eram marcadas, geralmente, de uma forma especial. Seria algo parecido com os dados, mas sem os vários números, né, que tem num dado. Seria uma coisa um pouco mais simples. Essas pedras eram utilizadas no mundo antigo para determinar alguma questão. Seria muito comum ter pedras, por exemplo, sim e não, uma marcando sim, outra marcando não, e quando você escolhe e puxa uma, bom, é sim ou é não. Os pagãos recorriam a essas sortes, as pedras, movidos por superstição, por magia, por idolatria. Então, para o mundo sem Deus, lançar as sortes era um apelo ao acaso, ao destino cego, ou, no máximo, um apelo aos ídolos. Agora, em total contraste com isso,
O uso das sortes pelo povo de Deus na antiga aliança era uma ordenança solene e sagrada. Então, na antiga aliança, quando a razão e as evidências humanas se esgotavam, quando você não sabe mais o que fazer em determinado momento, era preciso buscar a direção de Deus. Então, muitas vezes, o povo de Deus, nessas situações, recorreria à sorte, ao lançamento das pedras. E isso no Antigo Testamento geralmente estava associado com as pedras chamadas Urim e Tumim, que carregava o sumo sacerdote. Você pode ver nos livros proféticos, muitas vezes nos livros históricos, muitas vezes quando os reis querem saber se devem ir ou não a uma batalha, eles consultam Urim e Tumim. Esse método não tinha, no caso de Israel, não tinha relação com o acaso ou a magia. Era, nesse caso, um apelo direto. Como quem está dizendo, bom Senhor, por meio do lançamento dessas pedras, tu que és o Deus onisciente e onipotente, diga-nos qual é a tua vontade sobre este assunto. Então, essas pedras eram usadas para a escolha de oficiais do templo. Elas foram usadas para achar alguém que estivesse em pecado, por exemplo, no caso de Acã. Elas foram usadas para repartir a terra prometida, para ter a certeza que esse repartir não seria por motivos políticos, mas a vontade de Deus seria estabelecida no repartir da terra, e em vários outros momentos. Então, o lançamento da sorte era para o israelita não um apelo ao acaso, mas um reconhecimento humilde e soberano da soberania absoluta de Deus. Era a pessoa dizendo, bom, eu não tenho resposta, mas eu confio que o Senhor me dará uma resposta. Deus governa tudo, Deus governa até a posição das pedras. Provérbios 16, 33, trata do lançamento dessas pedras, chamando-as de o lançar da sorte. E o tratamento aqui é de uma perspectiva ampla, geral. Ou seja, o tratamento aqui, o que se diz aqui, tanto se refere ao povo de Deus, que tinha um modo de encarar esse lançamento das pedras, quanto se refere aos incrédulos, ao mundo pagão. Então, qual é a imagem aqui? É de uma pessoa que recorre à sorte, ao lançamento das pedras, para determinar o resultado de um evento que foge à sua capacidade de conhecimento ou de poder. Então, a pessoa não sabe como fazer, o que deve fazer, quando deve fazer, e recorreria a isso, tanto em Israel quanto em fora de Israel, e, obviamente, por motivos diferentes. O texto afirma, então, que esta sorte, essas pedras, são lançadas no regaço. E no contexto cultural do Oriente Próximo, esse termo significa uma área da dobra da veste acima do cinto. Então, pense num vestido, os homens usavam vestidos, o cinto, e então você tem uma parte mais ou menos que tem para lá e para lá, aqui no meio, um lugar que você pode botar a mão, por exemplo, para aquecer. Então, isso seria o sentido de regaço. Então, nesse caso, as pedras eram lançadas de um jeito que não tem como ver o resultado imediatamente. Ficam cobertas pela roupa. Por exemplo, se você joga uma pedra sim ou não, e as duas pedras são do mesmo tamanho, do mesmo formato, se você as coloca no regaço e você puxa, você não tem como saber qual das duas você está realmente puxando. Então, isso era para garantir que o sorteio, o lançar das pedras, estivesse livre de qualquer manipulação, de qualquer influência humana. E, de fato, o resultado ficaria encoberto até que se puxasse a pedra, até que fosse revelado. Então, o texto diz sobre alguém lançando a sorte, as pedras no regaço, e esse verbo lançar aqui
Tem a ideia de um arremesso violento, como alguém mesmo, por exemplo, você pode ver, às vezes, pessoas quando vão jogar os dados. Imagine crianças que vocês estão brincando um jogo em casa de ludo ou qualquer coisa semelhante, e você jogou fraquinho, caiu um, e você jogou fraquinho de novo, caiu um de novo. Bom, quando você joga a terceira vez, eu quero ver cair um agora, não é assim? Então, também, aqui está falando de alguém lançando as pedras com força. Então, essa ideia de lançar as pedras com força em nosso texto é de alguém que está abrindo mão sobre aquilo que vai acontecer, sobre o resultado. Ele tira as pedras. Então, uma pessoa ímpia atiraria as pedras como dissesse: agora vamos ver o que a casualidade, o que o acaso vai me entregar. Então, está reconhecendo, não pode governar. O lançar com força é para dizer: eu não tenho controle sobre o resultado, vai sair alguma coisa por acaso. Então, amados irmãos, esta primeira linha serve para mostrar a limitação humana. A primeira linha está descrevendo o momento exato em que o homem, diante de um impasse, sem os recursos do conhecimento e sem a sabedoria, ele lança pedras no escuro de suas vestes e ele submete a sua decisão vital àquilo que, na visão natural e puramente humana, parece ser uma casualidade. Essa é a ideia. E, em geral, meus irmãos, o mundo, em nossos dias, não lança sortes, exceto aquelas pessoas mais místicas, supersticiosas. Mas, mesmo que a sorte não seja uma coisa encontrada em cada esquina, a nossa cultura continua igualmente entregue ao acaso, ao destino. Então, o mundo idolatra uma força cega, surda, muda, e um exemplo disso está em vários elementos da nossa cultura. Os mais velhos talvez possam se lembrar de uma música dos Titãs, lançada em 2001, cujo título é Epitáfio, e a letra diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Isso é a teologia do mundo caído. Isso são os provérbios da tolice. Essa música revela a profunda miséria e a ilusão do homem sem Deus. O homem sem Deus diz: olha, eu caminho para a eternidade e eu caminho totalmente distraído. Ele confia a sua alma às forças da casualidade. O mundo canta o acaso poético porque não quer reconhecer o Deus que governa todas as coisas. O mundo prefere dizer: foi uma coincidência. Foi por acaso, foi pura casualidade. Foram os deuses, do que dizer: Deus governa sobre todas as coisas, foi a vontade dele. E nesse ponto específico, nós devemos estar atentos à nossa linguagem. A nossa linguagem não deve ser a linguagem da casualidade, deve ser a linguagem da providência. Enquanto o mundo diz: eu deixarei que o acaso me guie, nós devemos dizer claramente em oposição: minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo o que me acontece é conforme o propósito santo e estabelecido de Deus. Então, a primeira linha de Provérbios, 16:33, constrói aqui uma vívida imagem da impotência, da limitação do homem, que lança a sorte no regaço, precisamente para mostrar e preparar o terreno para a consolação revelada na segunda linha deste provérbio, mostrando que ali onde exatamente o homem joga as pedras com violência e as esconde em seu regaço, não há o acaso operando, mas sim a mão invisível do nosso Deus. A ação do homem é do homem lançar a sorte,
mas o provérbio nos chama a tirar os olhos do regaço para o trono. Isso nos leva ao segundo ponto, a segunda linha. A segunda linha diz: mas do Senhor procede toda decisão. Vejam, nós temos no começo dessa linha uma conjunção que une as duas linhas. Essa conjunção pode ser traduzida tanto pela conjunção e poderíamos ler: a sorte é lançada no regaço e do Senhor procede toda a decisão, quanto podemos ler, como está em nossa tradução Almeida Revista Atualizada: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Se utilizamos a conjunção mas, temos obviamente um contraste entre a ação humana, primeira linha, lançar a sorte, e a ação divina, segunda linha, tomar a decisão. No entanto, o contexto parece também apontar para a ideia da conjunção e. Então, nessa conjunção e, as duas ações são combinadas. Então, o homem lança as sortes de modo físico, e talvez caiba a ele fazê-lo, no Antigo Testamento era assim, mas o soberano Deus é quem realiza a sua vontade infalível por meio da mesma ação humana. O homem acha que está só jogando pedras ao acaso, e nesse mesmo ato Deus está agindo soberanamente. Portanto, temos aqui tanto o contraste da ação humana e ação divina, como também a ideia de que Deus age por meio da ação humana. Observem que o nome divino utilizado aqui é, mais uma vez, o nome Yahvé, e quer dizer que, então, quem está dirigindo as coisas não é uma força impessoal, uma energia cósmica, um destino cego, mas uma pessoa, explicitamente Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, aquele que é fiel e leal à sua aliança. Está apontando aqui, ele é apontado aqui como a verdadeira e a única origem da ação mediada do lançamento das pedras. Então, o resultado dessa pedra, ao ser lançada, depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Portanto, como também ouvimos nessa manhã, o nosso Deus não está distante dessas pequeninas coisas. O nosso Pai governa ativamente cada detalhe da vida humana. E então, no lançar das pedras, diz o texto, existe a ação de Deus, traduzida aqui pela palavra decisão. A decisão é do Senhor. E a palavra decisão significa juízo, veredito, como se fosse uma coisa em um tribunal. Então, ensina que o resultado que se revela lá no regaço de quem lançou a pedra não é fruto de uma probabilidade matemática ou de uma casualidade física, mas que existe um veredito direto do trono, do tribunal celestial. Mas observem bem esta pequena, porém majestosa palavra em nosso texto. Toda decisão. Então, quando o Espírito Santo coloca aqui toda decisão, está se ressaltando de forma absoluta que não existem exceções ao governo de Deus. Nada fica fora desse governo. Então, o Altíssimo não governa apenas os grandes eventos da história, deixando as coisas menores à mercê do acaso. A providência de Deus dirige ativamente todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. E ele faz isso conforme o conselho insondável da sua própria vontade. Então, desde o resultado de uma pedra lançada no regaço, até o cair de um simples pardal por terra, ou o cair de um fio de cabelo de nossas cabeças, tudo está inteiramente, sem qualquer exceção, sob o controle e sob o apontamento do nosso Rei soberano. Crianças, vocês podem lembrar de algum momento na Bíblia, quando a sorte foi lançada e a providência mostrou a sua face? Pensem um pouco.
Que história da Bíblia existe alguém, alguma coisa que aconteceu, lançaram a sorte e agora Deus mostrou a ação da sua providência. Se vocês pensaram naquele homem que tentou fugir da providência de Deus, vocês lembram o nome dele? Engolido por um grande peixe. O nome dele era Jonas. Deus o chamou a pregar na cidade de Nínive. E o que ele fez? Ele fugiu na direção oposta. E aí, então podemos descrever essa atitude de Jonas acrescentando uma palavra para destacar que parecia aleatório. Então Jonas embarcou no navio. Tem vários navios. Jonas entrou num navio aleatório, um navio qualquer. E então, quando Jonas estava nesse navio, começou uma tempestade do nada, ao acaso essa tempestade. Uma tempestade aleatória quanto tantas outras. E quando as coisas realmente ficaram feias e os marinheiros disseram, vamos morrer, isso deve ser algum Deus que está nos punindo, deve ter alguma coisa errada nesse navio, vamos lançar a sorte e vamos descobrir contra quem é tudo isso. E então, ao lançar as sortes, imaginem, crianças, o nome de quem, para quem as sortes caíram. Elas caíram até um homem chamado Jonas. Isso provavelmente é o seguinte, vamos aqui, o primeiro, vamos ver se o João é o culpado. Ah, João não é o culpado. Vamos ver se o Joaquim é culpado. Joaquim não é culpado. Vamos ver se o Francisco é o culpado. Francisco não é culpado. E finalmente vamos ver se Jonas é culpado. Resultado, Jonas é culpado. A pedra cai exatamente na hora do nome de Jonas. Vejam. Cada elo dessa cadeia aparentemente casual tem um dedo ou uma mão. E o dedo ou a mão que está ali sobre tudo isso, conduzindo o profeta Jonas de volta para a sua missão, a fim de que Nínive fosse salva, está a providência de Deus governando também a sorte que os homens estão tirando. Então, podemos dizer, a mão que ajeita os dados no regaço é sempre a mão de Deus. E muitos outros exemplos poderemos ver de sorte sendo lançadas na Bíblia e a providência de Deus agindo, sendo revelada por meio do lançar da sorte, mas talvez o exemplo mais claro seja de outro homem. E vocês precisam ter um pouco mais de memória bíblica, crianças, para lembrar desse homem. É o homem que tentou matar o povo judeu depois do exílio. É uma história que está no livro de Esther. Vocês sabem o nome daquele homem mau que queria matar o povo de Deus? Amã. H-A-M-A. Amã. E vocês têm que lembrar um pouco da história de Esther. Então isso ocorreu depois do período do exílio, onde alguns ainda estavam no exílio. Naquele momento o rei que dominava tudo era o rei persa Assuero. Pela providência de Deus, o rei Assuero deixou sua esposa e agora está procurando uma nova esposa. E pela providência de Deus, essa nova esposa se torna uma moça judia chamada Esther, ou Hadassa. Nesse reino, então, havia um homem mau, orgulhoso, chamado Amã. E Amã foi exaltado como oficial da maior confiança do rei Assuero. E então, por onde Amã passava, as pessoas deveriam se curvar diante dele. Mas um judeu, o primo, o tio de Hadassa, Esther, chamado Mardoqueu, ele se recusou a se prostrar diante de Amã. E Amã ficou muito enraivecido. Ele queria destruir o Mardoqueu, mas ele pensou, eu não vou destruir apenas esse homem, eu vou destruir todo o povo desse homem, todos os judeus. É importante lembrar, o Amã era um agagita, um descendente da linhagem de Agag, que Saul deveria ter destruído completamente lá no livro de 1 Samuel, e não o fez.
E agora está esse homem, um amalequita, agagita, desejando matar todo o povo de Deus. Crianças, vocês podem imaginar quem está por trás de toda essa artimanha para destruir o povo de Deus? O mesmo que queria matar as crianças no Egito. O mesmo que ordenou a morte dos meninos menores de 2 anos lá nos evangelhos. Satanás. E o que ele quer destruir? A semente do Messias. Então, obviamente, a providência precisa agir para impedir tais coisas. Mas Amã está com os seus planos. Mas Amã é um homem supersticioso. Ele diz, bom, eu estou em alta conta com o rei, eu vou pedir para que o rei crie uma lei que permita que em um determinado dia todas as pessoas possam lutar contra os judeus, possam matar os judeus e possam tomar as suas posses. Então parecia que seria um plano infalível. Colocaria todas as pessoas em todos os lugares do reino medo-persa contra os judeus. Como eles conseguiriam resistir a isso? Então Amã foi lançar a sorte, crianças. Ele era bem supersticioso. Ele começou a fazer isso no mês de Nissan, o primeiro mês do ano. Então, vamos dizer, a lei foi promulgada no dia 13, então talvez lá para o dia 10, 11 ou 12, ele está começando a lançar a sorte. E vamos dizer que foi no dia 10. Ele vem, então, 10 para nós seria, crianças, 10 de janeiro. 10 de janeiro. Não é hoje. 11 de janeiro. Não é hoje. 12 de janeiro. E ele foi por todos os dias, diz o texto, dia a dia, mês a mês. Ele foi os dias de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E chegou no mês de dezembro. No dia 13 do mês de Adar, o último mês do ano, a sorte caiu. Agora é o melhor dia para destruir os judeus, pensou Amã. Mas isso criou um vácuo entre o desejo de matar e as palavras da lei que foi promulgada, dizendo, vocês poderão fazer isso daqui a 11 meses. Então, quem estava agindo sobre os dados, senão a providência de Deus? 11 meses em que, determinado dia, o rei Assuero está sem sono, ele está com insônia, e ele diz, me tragam os livros, e alguém faz as crônicas do reino e diz, olha, você tem um homem aí chamado Mordecai, que eliminou uma conspiração contra ti, ó rei. 11 meses em que Esther esteve orando, jejuando com o povo. 11 meses em que o povo se preparou para um confronto daqui a alguns meses. 11 meses que Deus concedeu em sua providência para que o povo se defendesse contra os seus algozes. Para Amã, parecia sorte. Mas para o povo de Deus é sempre providência. E essa sorte que Amã lançou se chamava Pur. Por isso, depois foi instituída uma festa para comemorar isso, essa vitória, chamada a festa do Purim. Então, isso é a mão poderosa de Deus. Quando a sorte foi lançada em cada um desses momentos e em muitos outros, não foram os ídolos, não foi o acaso, não foi o destino, mas sempre a mão soberana e paternal de Deus dirigindo todas as coisas, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Por isso, meus irmãos, confessamos no artigo 13 da Confissão Belga. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou acaso, mas, segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. E lá no final da confissão, essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso,
mas somente pela determinação do nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, nisto repousa a nossa inabalável segurança, nosso consolo. Nada acontece por acaso. A sua vida não está sujeita às palavras sorte e azar. A sua vida não está sujeita ao acaso ou ao destino, ou aos astros, como na astrologia. A sua vida está debaixo do governo soberano daquele que controla tudo e que ama você. E então, para citar outro elemento cultural, uma poesia, que eu acho que a maioria de vocês conhece, uma poesia de Carlos Drummond, que diz: havia uma pedra no caminho. Quando encontramos uma pedra no meio do caminho, a cultura pode dizer, a poesia pode dizer: olha, havia uma pedra no caminho. Algo totalmente casual, algo totalmente sem sentido, não está nenhum objetivo, é casualidade sem propósito. Mas quando você encontrar uma pedra no caminho, não é casualidade sem propósito. Não se trata de algo para você tropeçar ou impedir ou um impedimento sem propósito. A mão que controla os dados também controla as pedras. Se há uma pedra no caminho, há uma boa razão porque Deus a colocou lá. E você deve lembrar-se que por causa de Cristo Jesus, todas as pedras no caminho cooperam para o nosso bem, para a nossa salvação final. Sim, por causa de Jesus e em Jesus nós estamos sob os cuidados paternais do nosso Pai Celestial, porque a providência de Deus também agiu para que Ele se tornasse o nosso Salvador. E então, na cruz, mais uma vez, lembramos, a sorte foi lançada. Os soldados romanos lançaram sorte sobre as vestes de Jesus crucificado. Parecia um ato trivial, rotineiro, completamente desinteressado, sem qualquer intenção religiosa. Os soldados só não queriam rasgar a roupa, então sortearam para ver quem ficaria com ela. Mas João 19, 24 diz explicitamente: fizeram isso, lançaram sortes, para que se cumprisse a Escritura. Isso foi dito 1000 anos antes por Davi, no Salmo 22, versículo 18. Ele disse exatamente o que os soldados fariam sem saber. Então ali estavam esses homens, soldados romanos, algozes de Cristo. Eles jogaram os dados no regaço sem nenhuma consciência profética. Mas as pedras caíram sob a potente mão de Deus para cumprir a sua palavra. Portanto, a sorte mais aparentemente trivial da história humana: quem fica com a camisa de um condenado. Pense sobre isso. Que coisa banal. Quem fica com a roupa de um condenado. Podemos pensar, por que isso interessa a Deus? Todas as coisas interessam ao Senhor. Era a providência de Deus se cumprindo no centro da redenção. Bem lá onde nosso Redentor estava sofrendo. Aí também a providência revelou sua mão por meio dos dados que foram lançados, para lembrar a cada um de nós que, ao olhar para a cruz, também se lembre não só de que Deus é gracioso em enviar o seu Filho, mas Deus é poderoso e governa tudo. Então, sim, você pode chegar a um caminho cheio de pedras, cheio de humilhações, com tempestades e até pessoas que intentam o mal contra você. Sim, homens agem contra, mas também Deus age no seu trono. Então lembre-se, não há acasos ou coisas demais que sejam demasiadamente pequenas para ficarem fora da providência. Se o seu pneu fura, é a providência. Se você perde alguma coisa, é a providência.
Se você não consegue cumprir um propósito para o qual você se preparou e tanto lutou, é a providência. Se uma porta que você julgou estar quase aberta, de repente se fecha, é a providência. E no final, Deus governando tudo. Se você está em Cristo, tudo sempre resultará infalivelmente no seu bem. Portanto, confie. Confie em Cristo. Descanse em Cristo. Espere em Cristo. Cumpra aquilo que Ele, em sua providência, lhe dá, com tranquilidade em seu coração. Nada acontece por acaso. Amém.